Glória a Deus. Queridos, que bom estar com vocês. Eu sempre fico muito alegre. Essa pode ser uma noite especial, na verdade, todas as noites, todos os dias podem ser especiais, e a gente às vezes fica esperando que alguma coisa torne o dia especial. Tudo que nós precisamos para tornar um dia especial, nós já temos. Então a necessidade é que o nosso coração crie expectativa para as coisas especiais de Deus. Amém? Eu queria publicamente também agradecer a presença do pastor Tiago, que é pastor lá da Igreja Verbo da Vida de Cabedelo, que veio conosco hoje. Valeu, Tiago. Tiago é um pastor que me auxiliava lá em Termares, e a gente é muito amigo, e como isso é bom ter amigos, né? Que coisa boa ter amigos, bom demais. Eu confesso a vocês que, enquanto nós estávamos ali no período do louvor, veio uma sensação no meu coração, e eu acredito que vai ser benefício para a vida de vocês, que eu possa revelar o que veio ao meu coração. Vocês estão vivendo um tempo diferente, um tempo de um fervor maior, de um envolvimento maior. Essa foi a percepção que eu tive, e isso me alegra demais, cara. Que coisa boa, quando vocês estão assim, pode vir qualquer desafio. O desafio que para as pessoas que não estão assim parece ser grande, para vocês é simples. Vocês já vão entrar no desafio dizendo, vai dar certo. Por quê? Porque já deu certo outras vezes. Esse fervor, permaneça nisso, queridos. Cada um compre um abano e fica aí abanando esse fervor. Não deixe esse fogo se apagar. Que coisa legal. Bom demais, amém? Então, eita rapaz, eu queria começar conversando com vocês, algo que Deus colocou no meu coração, mas para iniciar, eu vou precisar trazer uns esclarecimentos da biologia. Teve uma mãe da médica ali, né? Cadê a médica? Está ali. A médica foi a única que deu amém. Se você vai fazer o Enem, talvez isso aqui vai lhe ajudar também, tá certo? Então vamos lá. Eu pedi e passei para cá algumas imagens, eu queria compartilhar com vocês. Isso, pode botar a outra primeiro, por favor? Isso, então, isso aqui é o que na biologia chamamos de pequena circulação. Boa noite, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você conosco aqui, congregando mais uma vez. Agora fica ligado que nós temos alguns avisos da nossa igreja para você. Como você já sabe, estamos em um novo local, então é super importante prezar pela excelência. Onde o gás carbônico, né, o CO2, vai ser trocado pelo oxigênio, esse é o papel do pulmão, para que esse sangue possa voltar para o coração, e o coração bombeia novamente para o restante do corpo, para sair deixando oxigênio e recolhendo o gás carbônico. Olha que coisa legal. Bem feito, né? Sabe quem fez? Teu pai. Já estava tudo no projeto direitinho. Pode botar a segunda imagem, meu querido. E essa aqui é a peça. Olha que coisa. Eu não sei se você lembra quando você estudou lá no colégio de biologia, que falaram sobre o coração, falaram sobre 4 cavidades, 4 áreas do coração. Desse lado de cá, em cima o átrio direito, embaixo o ventrículo direito. Do lado de lá, obviamente, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Mas uma coisa interessante é que o sangue que entra aqui no átrio direito, ele entra carregado de CO2, e depois isso vai ser transferido para O2, e que sai por aquele outro lugar de uma forma e de outra. Enfim, o que eu quero dizer para você, 4 partes do coração, e cada parte com uma atividade diferente da outra. E a gente pensa no coração como um todo, né? Uma peça toda lá, mas olha, é uma peça composta por 4 áreas. E cada área tem um trabalho distinto e importante. Quando há uma disfunção aí, uma desordem nesse trabalhar, aí o cara tem um problema cardíaco. Porque ele foi feito para trabalhar assim, bem certinho. E aí o trabalho do coração é sístole e diástole. Né? A sístole é quando ele aperta para o sangue sair, e a diástole é quando ele relaxa para o sangue chegar de volta. E fica nesse negócio todo. Já pensou nisso? De manhã, de tarde, de noite, você dormindo e ele lá trabalhando. Que cara bom para sustentar a sua vida. 4 áreas do coração. Diga comigo, 4 áreas do coração. Diga comigo, as 4 áreas são importantes. Se só tivesse 3 não dava certo. Se uma das 4 der um problema, as 4 sofrem, porque as 4 áreas são importantes. Talvez você possa estar pensando onde é que ele vai chegar. Vou te dizer agora, abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. Abriram?
Segura aí e olha para cá. Bota a mão na página para o vento não virar a página. Olha para cá. Esse texto é conhecidíssimo. Talvez você já tenha escutado muitas ministrações sobre ele. Quando eu disse Lucas, aí você já sei qual é. Talvez você já tenha até ministrado uma palavra sobre esse texto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou fã de uma das características da palavra de Deus. Ela tem o poder de se renovar. Nada mais tem esse poder. Nenhuma história de quadrinho, nenhuma história da carochinha lá de trás tem esse poder de se renovar. Se você for ler qualquer história daquela, é a mesma coisa hoje. Eu costumo dizer, até a história de Chapeuzinho Vermelho, o lobo continua mal, não se converteu, não foi fazer o rema, está lá mal do mesmo jeito. Aquela velhinha lá que ficava esperando a vovozinha, não morreu, cara, está lá do mesmo jeito. E o doce que a menina levava não açucarou. Isso é que é história, porque nada mudou. Mas na Bíblia, um texto com poder de se renovar. Então pensa comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que está escrito, amém? Se você ler amanhã, como é que você vai ler? Vamos lá comigo, o Senhor é meu pastor, mas se você for ler depois de amanhã, aí sim, o Senhor é o meu pastor e a mesma coisa. Que renovação é essa? Eu vou te dizer. Hoje, esse texto te alcança naquilo que você está vivendo hoje. Amanhã, o mesmo texto, a mesma escrita, consegue te alcançar em outro momento da tua vida. E você diz, mas rapaz, olha como esse texto pulou aqui. Era o mesmo. A escrita é a mesma, mas te alcança. Ei, terceiro dia, o texto novamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a avaliação, por que está faltando? Ah, porque eu não estou deixando ele ser pastor. Aí outra avaliação de outro dia, que coisa boa, que está tudo em ordem e não está faltando nada. Por quê? Porque eu estou deixando ele ser pastor. E assim vai. Esse poder renovador da palavra. E essa noite, aleluia, Deus vai falar conosco e vai nos renovar nesse poder, nesse texto tão conhecido. Vamos ler Lucas 8, a partir do verso 5. Esse mesmo texto tem também em Mateus 13 e também em Marcos 4. Fala sobre a parábola do semeador. E diz assim, eu não vou dizer o que diz não, peraí, olha para cá, deixa eu te dizer mais uma coisa. Aproveitar que o pastor falou da supervisão lá do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E olha que coisa interessante, nós fomos fazer uma viagem de supervisão, passamos lá, 15, 17 dias para rodar na maioria das igrejas, não conseguimos ir em todas, e não é como aqui na Paraíba, que você sai ali para o sertão, daqui para o sertão você já visita 10 igrejas. Lá para você visitar 10, meu amigo, é tudo muito longe, tem que pegar avião de uma igreja para outra. E algumas a gente faz de carro. E teve um percurso que a gente fez, pastor, olha que coisa interessante. Eu e a Adrina, a gente no carro, na pista, 2 matutinhos, um de Campinote, outro de Alagoa Grande, imagina, mas lá... Campinote, para quem não sabe, é aqui, bem pertinho. Quem conhece Campinote? Isso. Existe, meu irmão. Talvez não tenha mais ninguém, porque a Adrina saiu de lá, mas existe. Por isso não, que em Alagoa Grande, ó, eu saí, Jacques do Pandeiro morreu, não sei se tem mais gente lá. Mas a gente estava lá na estrada... Cara, eu olhava para a pista assim e eu via umas coisinhas douradas pulando na pista. Eu digo, peraí, meu irmão, eu tenho 56 anos de idade. Que conversa é? O que é isso? Eu disse, Adrina, o que é isso? Ela também não sei não. A Adrina com 58 também não sabe, eu com 56. Brincadeira. E as bolinhas pulando, eu digo, rapaz, o que é isso? Um negocinho dourado ali. Disse, cara, eu quero saber o que é isso. Eu encostei o carro aqui no acostamento e dei a tarefa para a Adrina. Adrina, abre a porta aí, porque a gente via que estava no asfalto, mas juntava muito na beira do acostamento. Aí eu disse, olha o que é isso aí. A Adrina abriu a porta e passou a mão assim. Pastor, ela trouxe um bolo de semente. Aí eu comecei a olhar, isso é soja. Isso aqui é milho. Rapaz, é pela beira da pista assim, ó. Se as pessoas pegassem um saco e fossem enchendo com aquele negócio ali, meu amigo ia dar sacas e mais sacas. E eu perguntei, e disseram, eles fazem isso. Na verdade, o transporte, aqueles 2 estados, são os maiores produtores de milho e soja. E o transporte, em sua maioria, é feito por caminhões. E o que eles perdem nesse transporte é 5%. Rapaz, 5% de tudo que esses homens carregam é muita coisa. Onde é que fica? Na beira da pista. E a gente viu aquilo lá. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite com vocês. Sementes e solos. Talvez você esteja pensando, e aquele coração? Tenha calma, a gente chega lá. Vou ler agora o texto para você, agora eu vou ler mesmo, na Vera. Lucas 8, verso 5, diz assim, um lavrador saiu ao campo para semear. Quando lançava as sementes no solo, algumas caíram à beira do caminho e eram pisadas, as aves vieram e as comeram. Verso 6, outras sementes caíram em solo raso, com pedras por baixo. Estas
começaram a crescer, mas logo murcharam e morreram por falta de umidade. Verso 7. Outras caíram entre os espinhos, que sufocaram todas elas enquanto cresciam juntos. 8. Ainda outras caíram em terra boa, ou boa terra, bom solo. Estas cresceram, deram boa colheita de 30, 60 e a 100 por um. Ao terminar, ele disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eita, rapaz, esse texto tão conhecido. 4 terrenos. 4 áreas do nosso coração. Eita, as peças estão começando a se juntar. Qual foi o primeiro terreno em que as sementes caíram? Muito bem, você falou certo, beira do caminho. Ainda bem que você gritou. Segundo terreno, entre as pedras. Obrigado, minha irmã. Terceiro terreno, entre os espinhos. Agora ficou fácil. E o quarto? Porque quando a gente lê esse texto, a gente dá uma atenção tão grande a esse quarto, né? Porque esse quarto, rapaz, é onde... Sabe, esse texto está falando sobre um semeador que saiu a semear. E essa noite eu quero dizer para vocês que tem muitos semeadores saindo a semear. A semente que nesse texto foi lançada era a semente da palavra de Deus. Mas se eu disser para você que tem muitos semeadores saindo a semear e tem outras sementes que não são a palavra de Deus? Sabe, a gente vai deixar de incriminar os outros 3 terrenos. Porque da mesma forma que átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo são importantes para o coração, os 4 solos são importantes para a nossa vida. A questão é em que solo eu vou deixar que a semente caia. A semente da palavra, que é bem clara nesse texto, é vital que ela caia em boa terra. Porque boa terra é sempre o lugar onde sementes vão germinar. Amém? Então eu quero falar um pouco sobre esse primeiro terreno. É o que nós chamamos do beira do caminho. E eu quero falar sobre uma semente que tem um semeador que tem saído a semear. É a semente do ativismo. Aleluia. Partindo desse princípio, se qualquer semente cair em boa terra, ela vai germinar e vai dar fruto. Mas a semente do ativismo não pode cair em boa terra, porque tem uma terra específica para ela cair. Na minha vida, o ativismo tem que cair à beira do caminho, para ficar esquecido. Caminho não é lugar de ficar parado. Caminho é lugar de você seguir. Vai caindo aí, ó, deixa para lá, isso não vai me atingir. Você pode estar perguntando, e o que é ativismo? Vou te dizer. No dicionário tem 2 definições para ativismo. A primeira é militância. Aí tem esse povo que defende uma causa. Aí os ativistas daquela causa. Mas tem uma outra definição de ativismo que diz assim: é a doutrina que faz da atividade a essência da realidade. Deixa eu traduzir isso para você. É como se eu estivesse na igreja. E o serviço que eu faço na igreja, aquilo já é tudo. E até Deus fica de fora. Essa é uma semente. Existe um semeador que lança essa semente. Sabe, queridos, ativismo parece muito com um vírus. Parece até com esse coronavírus, que a gente vê que pegou, não é assim? Então a gente tem que ter cuidado. Porque as pessoas podem chegar com propostas ativistas. Rapaz, que coisa boa que você faz esse serviço. Ainda bem que você faz esse serviço. Isso aqui é tudo. Não é tudo. A razão maior não é o serviço. É para quem eu faço. Aleluia. A causa é sempre maior do que o salário no reino de Deus. Vou dizer de novo. Isso dá até para a gente botar numa camisa, bem bonito. A causa é sempre maior do que o salário. Amém? E como se pega fácil, e a gente precisa ter cuidado, talvez até para essa semente do ativismo não cair no nosso coração, a gente precisa até usar máscara, porque a máscara às vezes até impede de palavras que são faladas serem entendidas. Isso? Não aconteceu com você não? Alguém de máscara chegar e disse, pastor Norberto, o quê? Foi o que você disse? A gente nem entende, porque está aqui. Às vezes a gente precisa botar máscara mesmo, porque tem um vírus dessa semente, mas para essa semente, no nosso coração, tem uma área propícia para ela, chamada beira do caminho. Eu estou falando de uma semente que pode ser deixada na beira do caminho, mas eu sei que se você fizer um exercício, você vai encontrar outras sementes. E essa noite eu quero falar dessa importância de todas as 4 áreas do nosso coração. Elas são necessárias, não simplesmente a terra fértil. Porque se a semente do ativismo
cair na terra fértil, ela vai germinar, vai dar frutos a 30, 60 e 100 por um. Do mesmo jeito. Tem um missionário nosso que está no Chile, e ele uma vez pegou uma revelação desse texto, mas aí ele disse assim, a gente diz 30, 60 e 100 por um, porque a Bíblia está dizendo, mas eu não posso limitar a Deus, e se Ele quiser multiplicar 1000 por um? Olha que legal. Se Ele quiser, Ele multiplica. Mas terra fértil é lugar de multiplicação. A questão é o que eu deixo cair lá. Então a semente do ativismo é a primeira semente que eu quero falar nesse terreno, beira do caminho. Deixa lá. Continua a tua jornada, deixa lá esquecido, deixa que o passarinho venha e coma. Que suma da sua vida. Aleluia. Segundo terreno, entre as pedras. Tem um texto bem interessante, ou uma outra versão, que quando fala sobre isso, diz que era só uma camada muito fina de areia, de terra, e em seguida já era pedra. E isso evita que a planta consiga estender suas raízes, e por isso ela morre. Ei, esse solo das pedras é muito importante. Deixa eu ler um texto para vocês. Não precisa se abrir não. Só acredito que eu estou lendo, está na Bíblia. Hebreus 12, 15 diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura, aleluia, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Conseguiu detectar que tem um solo específico para a gente deixar cair a semente da amargura? É no rochoso. Porque essa raiz não vai se aprofundar. A raiz é a parte mais importante da planta. É de lá que ela suga todos os nutrientes para crescer, ficar forte e dar frutos. Mas se a amargura, que vem tentar afligir minha vida, eu digo aqui, esse é o seu terreno, o rochoso, e ela cair lá, e não no terreno fértil, na boa terra, aí o que é que vai acontecer, queridos? Não vai vingar, porque as raízes não vão se aprofundar, porque lá é o solo ideal para a amargura. Nunca mais despreze o solo das pedras. Nós precisamos desse solo também. Aleluia! Vamos continuar. Sabe o que é amargura? Fui olhar no dicionário. Um sentimento de desgosto, pesar, aflição, angústia, tristeza, ressentimento. Quando essas sementes forem lançadas, querido, ei, diga assim, tem um terreno aqui para você. Tem um terreno específico para você. Vamos continuar. Terceiro terreno, fala sobre o terreno dos espinhos. Se você for ver a explicação da parábola, você vai ver por que é que as plantas não crescem lá. E na explicação diz algumas coisas, mas ali estava se referindo à semente da palavra. E eu agora quero falar sobre a semente dos pensamentos errados. Porque tem um semeador por aí, lançando essas sementes. E quando chegar na minha vida e na sua vida, você diz assim, semente dos pensamentos errados. Que bom que você chegou, olha, tem aqui um terreno para você. E você deixa que ela caia no espinhoso. Porque lá elas vão ser abafadas e vão morrer. E a Bíblia diz que, mesmo lá no terreno espinhoso, eles conseguem dar uma ameaça de que vão botar um fruto, mas o fruto sai atrofiado e morre. Isso. Nós não podemos deixar que as sementes dos pensamentos errados caiam em boa terra, porque tudo que cair em boa terra germina e dá frutos a 30, 60 e 100 por um. Qual é o lugar para os pensamentos errados? Ei, o terreno espinhoso. Vai ser abafadão lá, acabou. Por mais que até às vezes dá aquela força que parece que vai produzir alguma coisa, mas o fruto vem atrofiado, ele não chega naquilo que ele precisava chegar, porque ele vai ser abafado. Ei, que importância tem na nossa vida o terreno espinhoso. E a boa terra, você já conhece, a boa terra é um terreno preparado para uma semente específica. Nenhuma outra semente pode cair nesse terreno. Mas a semente da palavra, esse terreno é específico para ela. Você percebe que a gente fala e canta sobre a questão das nossas vitórias, da nossa vida vitoriosa em Deus? Não é assim? E a gente até vai além, porque não é só uma condição de vitorioso, a nossa condição é além disso. A Bíblia diz que nele, vou dizer de novo nele, ou seja, não é em mim mesmo, não é no meu potencial, mas nele eu sou mais que vencedor. Olha que legal. E a gente vibra com isso. Queridos, uma vez eu parei para pensar, o que seria ser mais do que vencedor? Pastor, eu confesso, eu me enrolei para tentar descobrir o que era isso. Porque até vencedor a gente conhece.
E pode ser que a gente esteja caindo no erro de pensar apenas na razão do mais do que vencedor, a gente pensar apenas como vencedor, porque é até onde o nosso conhecimento vai. Mas a Bíblia diz mais do que vencedor. Ei, eu preciso descobrir o que é isso. Essa categoria, por mais que a gente vibre com ela, pode ser que seja nova para a gente. Sabe, por muitos anos na minha vida, eu lutei. Não é eu lutei, é eu lutei. Entenderam? Vamos lá, não é eu lutei porque eu tinha um problema, meu Deus, vamos lá, não. Eu lutei, eu fazia karatê, depois eu fiz jiu-jitsu, luta, estou falando de luta. E quando eu entrava para lutar com alguém, vai pegando o raciocínio aí do mais que vencedor. Então eu entrava para lutar, eu ganhava a luta. Eu era vencedor, concorda? E o cara? Perdedor. Pronto. Rapaz, até aí a gente entende. Aí eu fiquei pensando, e como é que eu posso ser mais do que vencedor? Eu vou te dizer, tinha uma luta para você lutar. E na hora de ir para a luta, Jesus disse assim a você, ei, fica aí, que eu vou no teu lugar. Aí ele foi lá, ganhou a luta, ganhou a medalha, aí nem botou no pescoço dele, não, essa não é minha não, essa é dele. Aí foi lá, ó, aí colocou no seu pescoço, ei, tu não foi para a luta, tu não precisou suar, não precisou lutar, isso é ser mais do que vencedor. Ganhar uma luta que você não precisou lutar por ela. Todos os dias nós precisamos lembrar disso. Quando a gente vibrar agora com a história do mais do que vencedor, você, ei, essa é verdade, porque ele ganhou por mim. Essa é a nossa categoria. Agora, para andar nela, eu tenho que ter habilidade com os terrenos do meu coração. Com o átrio esquerdo e o átrio direito, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito. Ei, eu tenho que ter habilidade, porque os semeadores estão lançando sementes. Todo o tempo, todo dia. E às vezes a gente acha pouco e a gente mesmo lança semente. Eu quero fazer esse papel do semeador, eu mesmo vou lançar. Isso é uma desgraça de vida. Dá certo com todo mundo, pastor, só não dá certo comigo. Eita, lançando semente, né, querido? Aonde? Se cair no solo fértil, vai germinar e vai dar frutos a 30, 60 e 100 por um. Nós já estamos lotados de semeadores por aí. Não precisa de mais nenhum, a não ser que você entenda que tipo de semente você precisa lançar. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Aleluia. Aí você ainda diz mais assim depois. E isso me leva a uma responsabilidade de comandar. Isso me leva a uma responsabilidade de saber dominar as sementes que chegam pelos semeadores. Porque pode ter um semeador, agora a terra é minha. Aleluia. Só cai a semente no lugar que eu deixar. Porque o fazendeiro aqui desse negócio sou eu. Amém? E agora, o que nós vamos fazer? Eu quero despertar vocês para isso. Nunca mais vamos desprezar esses 3 terrenos. Eles são importantíssimos. E a gente vai ficar mais atento para cada semente que for lançada no nosso coração. Deixa eu ler mais um texto com vocês. Ainda a respeito dessa semente dos pensamentos errados. Em Filipenses diz assim. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhe uma coisa. Firme os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Aleluia! Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Aleluia! Essas são as boas sementes da palavra. Provérbios 4:23 diz assim, esse é bem conhecido, acima de todas as coisas, o que você deve guardar é o seu coração. Mas nesse texto, nessa versão aqui, diz assim, tenham cuidado com o que vocês pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenham cuidado com o que vocês pensam, porque é dirigida pelos seus pensamentos. Tudo aquilo que eu faço, toda a minha ação, ela é o resultado de coisas que já estão na minha mente, dos meus pensamentos. Amém? Eu não sei se essa era a palavra que você estava com expectativa. Eu espirrei, foi? Não, brincadeira, só para tirar onda. Está falhando, né? Tá certo, valeu. Muito bem. Obrigado, meu irmão. Desculpa aí, eu sou assim mesmo, é assim aqui, é assim na viagem, quando a gente voltar, é assim em casa, é assim. Cara, que bom, a vida é uma alegria, rapaz. Eu sou fã da vida.
E eu quero, sabe o quê? Viver com intensidade os meus dias, cada um deles. O de hoje, eu vou viver com intensidade como se nem tivesse o dia de amanhã. Viva intensamente o teu dia de hoje como se não tivesse o dia de amanhã. Tem uma música do mundo, eu acho que é do mundo, é o termo melhor da gente entender, né? Secular, do Satanás, pronto. Se não é da igreja, é do Satanás, não é assim, né? Então tem uma música secular que tem uma frase que eu acho que o cara fumou maconha, fez a música, mas naquele momento da frase a maconha passou. Aí ele fez a frase e a maconha voltou depois. Mas a frase dessa música diz assim, ó: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Meu irmão, isso não foi inspiração do Satanás, não. Nessa parte, não. Isso. Viva com intensidade o seu dia como se ele fosse o último. Até porque a gente nem sabe mesmo se vai ter o dia amanhã. Você pode dizer, eu sei, porque já tem uma promessa para mim, não sei o que, tal. Ei, calma aí. Siga o meu conselho. E sabe como é que você vai se relacionar com essa intensidade? Dando uma observada nos terrenos do seu coração. Cada terreno, cada semente que vem. Ei, o seu lugar é aqui. Ah, eu ouvi dizer que esse terreno rochoso não era importante, não é importante para a palavra. Porque vai cair lá e não vai ter raiz e vai morrer. Porque o da palavra é a boa terra. Mas tem coisas que tem que se colocar aqui. Ei, tem coisas que o lugar é o terreno espinhoso. E tem coisas que o lugar é beira do caminho. E a gente passa, deixa para lá. Fulano me tratou mal, você viu o que foi que ele disse? Ah, eu vou dizer às pessoas tudinho o que ele disse comigo. Ah, ei, cara, tu passou a ser semeador agora. Simplesmente você diz, ei, beira do caminho, deixa para lá. Meu negócio é outro. Eu sei o Deus em quem tenho crido. Aleluia! Sabe que ele diz, esse tipo de pensamento pode mudar a nossa vida? Pode mudar o rumo da nossa história. Pode mudar até quando a gente for para a igreja cear, a gente vai com uma convicção diferente. Aleluia! Todas as vezes, é impressionante, todas as vezes que eu estou em algum lugar que é noite de ceia, eu me lembro de um tempo que eu participava de uma outra denominação e que esse momento era muito triste. Era muito para baixo, se eu posso dizer esse termo para facilitar. E, obviamente, eu não estou criticando aquela denominação. Porque eles pensam assim, por isso que eles estão lá. Aí, como eu deixei de pensar, eu não estou mais lá, estou aqui. É simples demais. Então, não há condenação com os pensamentos das igrejas, não. Está lá porque ele quer estar lá e pronto, beleza. Mas esse momento vinha tanta condenação. Meu irmão, por muitas vezes eu fiquei com medo de morrer no culto de ceia. Pela risada eu vou perguntar, alguém já passou por isso aqui além de mim? Será que você era lá da minha igreja também? Mas rapaz, dava um medo, e era colocado um medo, assim, se você fizer isso aqui, ei, se fizer sem entendimento, você pode cair tezinho aí. Meu amigo, era o culto que mais o pessoal faltava. Rapaz, hoje eu não vou poder ir, é porque eu estava com peso de consciência. Meu irmão, se der errado lá no meio do culto, eu caí tezinho. Onde, na verdade, é um momento como esse. Cara, esse é um momento de festa. Um momento de alegria. Porque o sentido maior não é a morte. Porque a história não para na morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo terceiro dia. Aleluia! A história continua no terceiro dia. Diz que Ele ressuscitou. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Olha que bênção. Isso é razão para alegria na nossa vida? Sim. Aleluia! Viva uma vida alegre. A Bíblia diz, se alegre. Vou dizer de novo, assim está escrito em Filipenses. Se alegre. Por que vai dizer de novo? Porque é muito importante isso. E sabe quem pode fazer isso por você? Você. Como é que eu faço isso? Eu vou te dizer. Vai lá na fazenda do seu coração. Aí olha lá os terrenos. Aí você vai ver o resultado do que está acontecendo. Cara, coisa boa. Morreu. Ei, está abafada, está morrendo. Desprezada, beira de caminho. Ei. Aí você chega no terreno. Terra fértil, dá uma olhada, eita cara, olha os frutos, que coisa boa. E sabe, esse terreno, terra fértil, vai fazer com que pessoas olhem para você e digam, rapaz, só podia ser Deus na vida dele. Porque pelos frutos vão conhecer que árvore você é, pelos frutos vão conhecer que árvore eu sou. Que maravilha! E a árvore que eu sou, e a árvore que você é, pode saciar a fome de muita gente. E esse é o propósito. Esse é o plano. Amém? E eu vou convidar vocês para que nessa noite a gente possa fazer uma ceia de uma forma... Os elementos são o mesmo, está tudo bonitinho. Não sei se toda vez a mesa fica aqui. Aqui está tudo em ordem. Mas há uma renovação
por causa da nossa consciência. Você vai vir para cá, olha, hoje não vai ter apelo para enfermos ficarem curados, porque na hora que você participar dessa ceia, queridos, há um poder tão grande nisso. Na hora que você comer desse pão, na hora que você beber desse cálice, se há alguma enfermidade, se há alguma coisa que está funcionando de forma irregular, vai normalizar, porque Deus é bom. Aleluia, você crê nisso? E a Bíblia diz, se você crê, os sinais vão de te acompanhar. Nós somos o mecanismo de Deus para que a história continue. São as nossas mãos que serão impostas sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Esse é o sinal que acompanha os que creem. Esse é o sinal que acompanham os que administram bem a fazenda dos 4 terrenos do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Pastor, vamos começar a ceia? Vocês estão prontos? Vamos fazer de forma diferente? Diferente que eu digo, eu não vou mudar a ordem não, até porque eu nem sei que ordem vocês têm aqui. Eu estou falando diferente aqui dentro. Amém? O louvor pode vir para cá me ajudar? Os diáconos podem vir para cá? Glória a Deus. Aleluia. Rapaz, eu estou feliz com a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto eles estão se arrumando tudo aqui para fazer a distribuição, eu quero ler um texto com vocês. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 11. Quem escreveu foi o amigo Paulo, que não estava lá na primeira ceia, mas ouviu falar por Deus, né? O próprio Deus falou com ele, e aí ele faz menção a isso. Nós temos 4 textos na Bíblia que falam sobre ceias. O primeiro é em Mateus, o segundo é em Marcos, o terceiro é em Lucas, e o quarto é esse de um homem que não estava naquele dia lá, mas fez esse relato. E quando ele estava escrevendo aqui, para falar sobre esse momento de ceia, ele disse, nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Então, Paulo, velho, esse cabelo é de Alagoa Grande. Rapaz, ele entrou de sola aqui, mas ele estava falando sobre uma realidade, queridos. A nossa realidade, num dia como esse de hoje, da ceia, você já começa essa alegria de manhã cedo quando você acorda, que você pensa assim, rapaz, hoje é dia de ceia. Está entendendo? Tem uma consciência por trás disso. Isso não é um ato religioso, porque se fosse um ato religioso não ia funcionar. Mas isso é um ato de plena consciência. Eu sei do que se trata. Eu sei o que está acontecendo aqui. E aí Paulo reclamando para esse povo diz assim, para começar, me contaram que nessas reuniões há grupo de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fiquem claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Olha o que estava acontecendo aqui. Ei, eu vou te dizer, eu vou traduzir esse texto para os dias de hoje. Versão Alagoa Grande. Ele estava dizendo, ei, mundiça. Era. Esperam pelos outros, rapaz. E quando ele fala um pouco mais na frente, que as pessoas estavam sem a consciência, era sobre isso. E ele disse, rapaz, não faça desse jeito não. É por isso que tem muitos que dormem. Não faça desse, tenha consciência. E aqui eu vou te dizer uma coisa, para os nossos dias de hoje, talvez esse esperar um pelos outros, nem tenha muito a ver com esse cálice, mas tenha mais a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Não corra só. Marido, ei, saia correndo sozinho não. Deixa eu te dizer o que é que vai acontecer depois. Chega lá na frente, tu vai dizer, eita rapaz, corri sozinho, e agora? Vou ter que voltar tudinho para ir buscar minha esposa. Volta para recomeçar tudo. Não corra sozinho. Não tenta viver a tua vida sozinho. Igrejas têm pastores. Pastores são homens de Deus. No nosso ministério, nós temos homens de Deus pastoreando as igrejas. Sabe o que é que eles fazem aqui? Ficam disponíveis para vocês. Não corra sozinho. Aleluia. Faça assim, ó. Já chega uma pessoa e pega na tua mão, para você não ficar só. Sabe, isso me faz lembrar de Pedro, quando ele afundou, naquele momento que a gente também conhece tanto, e ele deu um grito lá, Jesus, salva-me. E a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão,
Sabe, queridos, nós estamos continuando essa história de mão estendida. Nós hoje somos essa representação de quando as pessoas clamarem, salva-me. Aí você, estende a mão. Essa era a consciência que Paulo estava consertando nesse momento. E ele continua esse texto e diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A razão do partir do pão, da comunhão, é em memória deles. Querido, ceia nada mais é do que uma atitude vertical e horizontal. Só uma não vai funcionar. E é isso que o texto está dizendo. Ei, intimidade com Deus, mas mão estendida, esperando uns pelos outros. Aleluia. Depois ele diz assim também, depois de comer o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Esse finalzinho me alegra. Queridos, a gente está fazendo isso com aquela expectativa. Vai chegar um dia que essa ceia vai ser plena e vai ser com Ele. Aleluia! E Ele está voltando. Sabe, pensar em Ele estar voltando pode nos alegrar por dentro. Isso é muito bom. Na verdade, é necessário. Na verdade, é vital, como uns batimentos cardíacos. Mas sabe, queridos, quando a gente tem essa noção plena de que Ele está voltando, nas pessoas também, a gente tem que pensar nisso, esperando uns pelos outros, estendendo a mão uns para os outros. Os nossos familiares, que ainda precisam conhecer a Cristo, o evangelismo, nós precisamos acionar isso, e não espera simplesmente que um grupo da igreja se anime para evangelizar o bairro. Não, começa a ser onde você está. Sabe, queridos, nós não precisamos dessa peça. Essa peça é importante na igreja, para esse momento que nós chamamos de culto. Mas já esse momento termina, e a gente, vai embora como se fosse continuar a nossa vida normal. Mas eu quero dizer uma coisa para você: pega um pequenininho desse, bota aqui dentro do seu coração e carrega com você. Porque em todos os lugares que você chegar, você tem um púlpito. Você pode ministrar uma palavra, você pode socorrer pessoas. Essa é a consciência de uma ceia vertical e horizontal. Amém? Enquanto eles vão ministrar esse louvor, os diáconos vão estar servindo a vocês e nós vamos esperar uns pelos outros. Amém?